A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a esse canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Nós estamos gravando um curso de provérbios e hoje é o dia da aula número 12. A aula de número 12 é praticamente a apresentação de um caso real que o rei Salomão presenciou a respeito da aula 11. Na última aula, que foi a aula 11, nós lemos o texto de Provérbios, capítulo 6, do versículo 20 até o versículo 35. E nós estudamos que do versículo 20, 21, 22 e 23, Salomão traz uma recomendação para que guardemos os mandamentos do pai e não deixemos a lei da mãe. Porque para nós atarmos isso ao nosso coração, que significa guardar nos nossos cérebros, nos nossos pensamentos, e colocar em nosso pescoço. Porque quando nós caminharmos, nós não os mandamentos e a lei nos guiarão, quando nos deitarmos nos guardarão, e quando acordarmos falarão conosco. E a partir do versículo 24 até o versículo 35 de Provérbios 6, Salomão vai falando para fugir do adultério. Pois bem, aqui no capítulo 7, Salomão está como que dando continuidade ao mesmo raciocínio do capítulo 6, do versículo 24 até o 35. Ele repete a ideia de que o filho deve guardar as palavras e depois ele fala a respeito do adultério e apresenta um caso que ele mesmo, Salomão, presenciou sobre o adultério. Vamos aqui à leitura dessa aula de hoje. E se você está gostando desse conteúdo, comenta aqui nos comentários, curta essas aulas e compartilhe com as pessoas que queiram estudar o livro de Provérbios. Se você tem algum livro da Bíblia, algum capítulo que você queira que seja realizada a leitura, deixa no comentário para que a gente vá atendendo aqui aos pedidos dos que são seguidores, dos que estão acompanhando esses estudos e essas leituras aqui. Vamos aqui ler Provérbios capítulo 7. Versículo 1. Filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Então veja que no capítulo 6, no versículo 20, ele fala: Filho, guarde a instrução do teu pai, os mandamentos do seu pai, e não deixes a doutrina da sua mãe. Aqui no capítulo 7, ele fala assim: Filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Os ensinamentos que ele apresenta no livro de Provérbios. Versículo 2: Guarda os meus mandamentos e vive, ou seja, viva de acordo com esses mandamentos. E guarda a minha lei como a menina dos teus olhos. Então veja, ele fala assim: guarde como se fosse aquela menina que você aprecia, que você acompanha com os teus olhos. Versículo 3: ata-os aos teus dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Mais uma vez, Salomão está falando para escrever os mandamentos na tábua do coração, lembrando que o coração, no livro de Provérbios, significa o cérebro, significa os teus pensamentos, a sua mente. Guarda na sua cabeça os mandamentos. E quando fala aqui para atar os mandamentos aos dedos, os dedos fazem parte das nossas mãos. É com os nossos dedos, com as nossas mãos, que nós praticamos as obras que nós precisamos no dia a dia. Com os nossos dedos nós apanhamos os talheres,
nós lavamos, construímos, arrumamos, organizamos. Então, quando ele fala assim no versículo 3, ata os mandamentos aos teus dedos, é como quem diz assim: mais importante do que você guardar na sua cabeça e do que você guardar nos teus olhos, como a menina dos teus olhos, lembrando que esses mandamentos existem, é necessário que você os pratique. É necessário que você coloque isso nos seus dedos, que na hora que você for praticar as suas atividades, quando você for assinar um contrato, pegar uma caneta para assinar um contrato, quando você pegar a caneta para assinar o compromisso no casamento, quando você pegar a caneta e assinar o contrato que você vai começar um curso, um treinamento, que quando você começar a realizar qualquer atividade, realizar uma construção, quando você for fazer qualquer coisa, tudo mais importante do que você guardar na sua cabeça é atar os mandamentos aos seus dedos, ou seja, é você praticar, é você agir de acordo com esses mandamentos, é você realizar o que você aprendeu. Não só, eu sei que tem que fazer isso, o mandamento do Senhor é esse, mas aí você pega as suas mãos e faz o oposto. Você sabe que não é para furtar, mas você vai lá e furta. Você sabe que não é para adulterar, mas você pega a sua mão e leva no corpo da mulher, no corpo do homem que já é da mulher que é casada, do homem que é casado. Você é casado, é casada e você pega o seu corpo, a sua, né? Quando eu falo dos pega ata os teus dedos, você pega o seu corpo, pega as suas mãos para fazer aquilo que para praticar a infidelidade. Então, ele fala ata-os aos teus dedos, ou seja, guarde os mandamentos para fazer, para praticar. Agir é mais importante do que saber. Escreve-os na tábua do teu coração. Aí ele fala, guarda no teu cérebro, para que quando você for fazer qualquer coisa, você tenha guardado na tua mente o que é para você fazer. Versículo 4. Dize à sabedoria, tu és a minha irmã, e a prudência chama tua parenta. Ele está dizendo assim, ó, tem gente que faz amizade com a mentira. Tem gente que faz amizade com a corrupção. Fica abraçado com a mentira, fica abraçado com a tolice, fica abraçado com a preguiça. Tem gente que se deita com a preguiça e forma um monte de filhinhos, que são os preguicinhas. Tem a preguicinha de acordar cedo, e daí toca na soneca e fica dormindo mais. Daí depois tem a preguicinha, né, durante o período da manhã, que é o sair da empresa, sair, abandonar o negócio e ficar ali usando o celular para acessar o TikTok, para ficar gastando e jogando tempo fora. Depois tem a preguicinha do meio-dia. Vai na hora do almoço, almoça e depois que já teve o descanso suficiente, ainda fala, deixa eu ficar mais um pouquinho para tomar um café. E aí você reduz a produtividade. Tem gente que daí depois tem mais uma preguicinha de tarde. Vamos entrar de volta aqui no TikTok. Aí depois tem a preguicinha. Já tá quase na hora de eu sair, né, do expediente. Então já são os últimos 10 minutos. Então deixa eu deixar aqui para eu acessar mais uma vez aqui a minha rede social. E aí com isso, somando o tempo da produtividade, você furtou o tempo que deveria ser dedicado à produção por causa das preguicinhas. Então, tudo isso, quando eu falo aqui da preguiça, quando eu falo aqui da procrastinação, quando eu falo de gente que é abraçado com a corrupção, né? E com a mentira, você não está observando o versículo 4. O versículo 4 fala assim, ao invés de você se aliar, fazer amizade, relacionamento com a mentira, com a corrupção, com o adultério, com a pornografia, com a prostituição, com a preguiça, dize para a sabedoria, tu és a minha irmã. Ou seja, pegue a sabedoria, se abrace com a sabedoria. Diga para a prudência,
né? Prudência, você é minha parenta. Por quê? Versículo 5. Para te guardarem da mulher alheia, da estranha que lisonjeia com as suas palavras. Então aqui, no capítulo 7, os 4 primeiros versículos são para destacar a importância de você guardar os mandamentos e de você se abraçar com a sabedoria de um lado, como a sua irmã, e com a prudência do outro lado, chamando a prudência de sua parenta, né? E fala para você escrever na tábua do coração os mandamentos e atar aos dedos, ou seja, e você se dispor a fazer, a praticar, a agir de acordo com a sabedoria, porque saber só não é suficiente. A sabedoria consiste em praticar. Existe uma diferença entre sabedoria e conhecimento. O conhecimento é falaram para você o que é correto de você fazer e você sabe. A sabedoria é mais que o conhecimento, é você praticar o que você sabe. Então, quando ele fala no 4, dize para a sabedoria, tu és a minha irmã, né? A irmã anda com você. Você fala assim, eu vou fazer aqui porque eu tô com a minha irmã do meu lado. Eu vou realizar isso. A prudência é a capacidade de tomar a decisão mais correta, mais acertada. Muitas vezes a vida te dá 3 ou 4 opções. E todas as 4, as 3 são possíveis. Mas existe aquela que é a melhor. E a prudência, ela é uma sintonia mais fina a respeito da sabedoria. Um exemplo de prudência é quando você está dirigindo e o sinal fica amarelo. O amarelo significa atenção. Você pode passar e você também pode parar. Qual é a melhor, qual é a ação mais prudente? Vai depender. Se você estiver bem perto do sinaleiro e ficar amarelo, você deve prosseguir, porque ainda dá tempo de você passar. Agora, se você está mais afastado do sinaleiro e ele fica amarelo, é mais prudente que você comece a frear o seu carro, porque você está mais distante do sinaleiro. Então, quando o sinal amarelo aparece, depende de onde você está para você decidir se você avança ou se você para. Então, você, diante do amarelo, você tem 2 opções: prosseguir ou parar. A prudência é o que vai indicar o que é melhor. Então, ele fala aqui, tenha sabedoria e tenha prudência, para que, aí a partir do versículo 5 até o final do capítulo 7, Salomão aqui, ele fala mais uma vez contra o adultério e ele apresenta um caso real que ele presenciou na vida e que ele conta o que aconteceu. Então veja aqui, para te guardarem da mulher alheia e da estranha que lisonjeia com as suas palavras. Ele está dizendo, ó, toda mulher alheia, a mulher que é do outro, a mulher que é estranha, que você não conhece, que de repente aparece no seu caminho para querer destruir a sua vida, ela vai vir toda cheia de jeito, com boas palavras, te elogiando. E o texto aqui, quando fala da mulher alheia, também pode ser aplicado em relação ao homem. Ao homem que é alheio, ao homem que é estranho, que você nunca viu, que aparece no seu caminho, elogiando você, trazendo boas palavras. É assim que eles vêm. Aí versículo 6, agora ele começa a explicar o que ele viu, ó. Porque da janela da minha casa, por minhas grades, olhando eu, versículo 7, vi entre os simples, descobri entre os jovens, um jovem falto de juízo. Então ele estava olhando ali, ele viu um jovem, o que aconteceu com ele? 8, que passava pela rua, junto à sua esquina, e seguia o caminho da sua casa. Então esse jovem morava ali perto de onde Salomão estava. Versículo 9: no crepúsculo, à tarde do dia, na escuridão e trevas da noite, né? Aqui ele está mostrando como que a adúltera, o adúltero age. Ele age sempre de maneira sorrateira. Ele age sempre
né, na escuridão, nas trevas, ou seja, de forma oculta, de forma duvidosa. Versículo 10: E eis que uma mulher lhe saiu ao encontro, com enfeites de prostituta e astuto coração. Versículo 11: Esta era alvoroçadora e contenciosa, e não paravam em casa os seus pés. Versículo 12: Quando ele fala que era alvoroçadora e contenciosa e não paravam em casa os seus pés, existem eh, muitas pessoas que são dessa forma. Elas se casam para ter um relacionamento fixo, mas elas, durante o tempo em que o cônjuge está longe, elas vão para as ruas para procurarem outros relacionamentos adulterinos. Então ele fala 12: ora pelas ruas, ora pelas praças, espreitando por todos os cantos. Versículo 13: Aproximou-se dele e o beijou, e esforçou seu rosto, e disse-lhe. Versículo 14: Sacrifícios pacíficos tenho comigo, hoje paguei os meus votos. Veja que essa mulher adúltera que pegou esse jovem, ela diz que tinha sacrifícios pacíficos, que ela pagou os votos dela. Ela estava dizendo assim: eu estou com o meu relacionamento com Deus em dia. Então, não é porque uma pessoa vai à igreja, não é porque uma pessoa é religiosa, não é porque uma pessoa carrega a Bíblia, que significa que essa pessoa é a melhor pessoa para você ter um relacionamento. Existem homens e mulheres que frequentam a igreja desde a infância, que são filhos de pessoas que são da igreja e que saíram com todo mundo. Existem aquelas moças que estavam na igreja e, ao invés de esperarem em Deus, saíram com todo mundo da igreja. E aí depois elas mudam para uma outra igreja, aí depois encontram alguém que se guardou para Deus e se apresentam com uma imagem de que são pessoas que são puras. E aí esse último que fica com essa mulher acaba ficando sem saber de tudo aquilo que ela fez anteriormente. Assim como também existem homens que fazem isso. E muitas vezes você assumiu um compromisso de se guardar para o seu casamento. Se você não toma vigilância e pensa, dentro da igreja é o lugar onde eu vou encontrar pessoas santas, pessoas que se separaram para Deus. Muitas vezes você vai encontrar essa pessoa fora da igreja, por uma questão de que existem pessoas que não frequentam a igreja, mas são pessoas que têm valores cristãos e o seu relacionamento com Deus e que querem estabelecer um relacionamento e se guardam para isso. Então é necessário verificar esse texto: sacrifícios pacíficos tenho comigo, hoje paguei os meus votos. É necessário ir além da aparência. As aparências podem enganar você naquilo que você pensa a respeito de alguém. Versículo 15: Por isso saí ao teu encontro, a buscar diligentemente a tua face e te achei. Veja que essa mulher adúltera, ela estava ali procurando alguém que tivesse a aparência que ela queria, que tivesse o tipo que ela queria, e ela ficou ali caçando, procurando a pessoa. Versículo 16: Olha o convite que ela faz para o jovem: Eu já cobri a minha cama com cobertas de tapeçaria, com obras lavradas com linho fino do Egito. 17: Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e canela. Versículo 18: Vem, saciemo-nos de amores até pela manhã, alegremo-nos com amores. Muitas vezes aquela pessoa que vem toda perfumada, vem com uma boa aparência, vem com a finalidade, com o propósito de
atrair você, justamente para que você seja sepultado no adultério. Então é necessário prestar atenção com relação ao excesso de cuidado da pessoa que vem para atrair você para o adultério. Como dizem por aí, os pratos que o diabo e que o mundo oferece são pratos que vêm com aparência atraente, para que você seja levado a cair nesses pratos, nesses laços. Versículo 19, ela continua: porque o marido não está em casa, foi fazer uma jornada ao longe. Versículo 20, um saquitel de dinheiro levou na sua mão, só no dia marcado voltará a casa. Veja aqui a conversa. Nós lemos na aula anterior, na aula 11, que no capítulo 6, versículos 34 e 35, que no dia em que o marido estiver com o ciúme, não aceitará nenhum resgate, por mais que você multiplique os presentes. Então veja que aqui no versículo 20, a mulher adúltera ela vem com uma mentira. Ela fala assim: ele só vai voltar no dia marcado para casa. E se o marido volta antes? E se o marido vem de maneira inesperada? Então vê o versículo 21. Seduziu com a multidão das suas palavras, com as lisonjas dos seus lábios e o persuadiu. Versículo 22. E ele segue-a logo como boi que vai ao matadouro e como o louco ao castigo das prisões. Versículo 23. Até que a flecha lhe atravesse o fígado, como a ave que se apressa para o laço e não sabe que ele está ali contra a sua vida. Versículo 24. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos e estai atentos às palavras da minha boca. Versículo 25, não se desvie para os seus caminhos o teu coração. Ou seja, não se desvie para os caminhos dessa mulher. Que o teu coração não se desvie para esses caminhos, para o perfume que ela usou, para a promessa que ela fez de que ela arrumou a cama com a tapeçaria e com o linho do Egito. Não se deixe carregar por esse tipo de sedução, com a promessa de que não vai acontecer nada, o meu marido não está em casa e ele só vai voltar em outro dia. Por mais que a mulher traga, ou que a pessoa, pode ser também o homem, que tenta convencer uma mulher ao adultério, apresentar argumentos para te seduzir. Não se deixe levar por isso. Você não vai ser afetado moralmente, não tem problema nenhum. Todo mundo faz isso hoje em dia. O que tem é só uma vez. São esses comentários, essas propostas. Ele, o seu marido, nem está cuidando tão bem assim de você. A sua mulher nem está cuidando tão bem assim de você. Deixa eu cuidar de você hoje. Não se desvie para essas propostas, para os seus caminhos do teu coração, e não andes perdido nas suas veredas. Versículo 26, porque há muitos feridos derrubou, e são muitíssimos os que por ela foram mortos. Versículo 27, caminhos de sepultura é a sua casa, os quais descem às câmaras da morte. Então, nós vemos aqui mais uma vez Salomão falando a respeito da sabedoria, guardar as palavras dos mandamentos, fazer essas palavras, ter a sabedoria como a sua irmã e a prudência como a tua parente. E ele fala aqui para você fugir do adultério. Então nós vemos que esse capítulo 7, ele é o reforço do capítulo 6, dos versículos 20 até o versículo 35. Só que no capítulo 6, no versículo 20 ao 24, ele fala para você guardar os mandamentos do seu pai e a lei da sua mãe, partindo do pressuposto de que os mandamentos do pai e a lei da mãe são mandamentos que devem ser guardados no coração e que devem ser pendurados no pescoço, ou seja, você deve carregar no seu corpo, né, e
mostrar em todos os lugares em que você vai que você tem princípios, que você tem valores. E aqui no capítulo 7 ele já fala para você guardar as minhas palavras, ou seja, os mandamentos que ele expõe no livro de Provérbios. Ele está dizendo assim: eu escrevi Provérbios com a finalidade de dar sabedoria e prudência para as pessoas. Na aula número 1, nós falamos por que estudar Provérbios. E aí nós comentamos o versículo 2 até o versículo 6 do capítulo 1 de Provérbios. Salomão fala: eu escrevi Provérbios para dar instrução aos simples, para dar sabedoria, para bom juízo para os jovens. Então ele está falando aqui: guarda as minhas palavras. Ele está dizendo assim: preste atenção nos ensinamentos que estão aqui nesse livro de Provérbios, para que você faça o que está escrito aqui. Porque quando você fizer o que está escrito aqui, você vai receber o livramento de se envolver no adultério. Não se envolva, porque eu vi um jovem, e esse jovem foi como um boi que vai para a morte. Ele vai ser sacrificado. Ele está sendo como um animal que não está usando a sua razão, a sua inteligência. Ele está sendo conduzido, sendo atraído pelo cheiro do perfume daquela mulher, pela sedução de que a cama está bem ornamentada com um lençol de linho fino do Egito, a promessa de que o marido não está em casa, de que não vai acontecer nada, que não tem problema, é só uma vez o adultério. Mas isso carrega para a morte, porque a marca da traição, a infidelidade, ter entrado no leito do próximo, faz com que você seja uma pessoa que não resistiu diante de uma tentação. Faz que você seja mais frágil na defesa, na proteção dos princípios da sua família, da sua casa, no respeito que se deve ter às instituições, no amor, no cuidado com o próximo. Também quando você comete o adultério, você estabelece um relacionamento de traição e de infidelidade com a pessoa que está sendo traída. Você está dizendo: não tem importância que a pessoa seja traída, o que importa é que eu realize o meu desejo. Eu concordo com essa pessoa que está me propondo o adultério. Eu concordo em ser uma pessoa que não respeita os princípios e os valores e que não respeita o próximo também. Então, esse caminho é um caminho de sepultura. Porque quando você começa a ser infiel nesses relacionamentos, você carrega a infidelidade depois nos contratos, no compromisso com outras pessoas, no compromisso com relação aos seus filhos, com relação à sua esposa, com relação ao seu esposo, porque aquilo vai se tornando um hábito. Você cai uma vez e depois aquilo começa a se tornar um hábito. E aí você marca a sua vida com um vício que carrega você para a sepultura. Então, essa é a linha de Salomão no capítulo 7. Existe um reforço daquilo que ele fala em Provérbios no capítulo 6, no versículo 20 ao versículo 35, e a revelação de uma situação prática que ele visualizou e que ele repete, como quem diz assim: isso é uma coisa muito séria. Nós vemos que Salomão fala a respeito do adultério no capítulo 5. Na aula 9, nós falamos a respeito do capítulo 5, ele dedica todo o capítulo para falar a respeito disso. Aí depois ele fala mais uma vez, na aula 9 não, na aula 8, né? Na aula 9 nós falamos a respeito de Provérbios capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 18, né? Depois, daí nós tratamos na aula 10 essa questão da sabedoria e do adultério, e aqui na aula de número 12 aqui,
nós estamos falando a respeito do reforço que Salomão faz para comentar a importância de se guardar a sabedoria e de se fugir do adultério. Então, nós vemos capítulo 5 fala de adultério, capítulo 6, a parte final, no versículo 24 ao 35, ele fala mais uma vez de adultério, né? Mostrando o perigo do marido que descobre o adultério. E no capítulo 7 ele repete mais uma vez que não se deve se envolver no adultério. Então ele mostra que como o adultério corrompe a pessoa. Essa é a aula de hoje, a aula de número 12. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz de Jesus. Curta, comente e compartilhe também esse vídeo. Se você tem algum outro capítulo da Bíblia que você queira que nós venhamos a realizar os comentários aqui no canal, deixe nos comentários para nós produzirmos mais estudos e meditações com base nos capítulos da Bíblia, na Palavra de Deus, para aprendermos mais a respeito da palavra. Deus abençoe a todos. Amém, amém.